Boa noite, caros colegas da página Serviço Social Brasil. Terminei dentro de alguns instantes a aula sobre instrumentalidade de serviço social de acordo com Yolanda Guerra, Martinelli, entre outros, no grupo fechado preparatório para concurso público do Serviço Social. Quem tiver interesse em participar é só me chamar no privado. Você paga apenas R$100 e participa durante 3 anos da plataforma de cursos e também no grupo fechado do Facebook e também nos grupos do WhatsApp, além de receber orientações minhas quando necessário, quando precisar, pelo WhatsApp. E para poder voltar, esse assunto que eu estou provocando aqui agora, a visita domiciliar vexatória, entre outras questões, é um dos assuntos que eu provoquei lá. Jaqueline aí, que é minha aluna, né, Lívia? Gostou da aula aí, Jaqueline? Lá no grupo fechado, né? Eu vim para cá para poder debater o mesmo assunto que a gente conversou lá, tá bom? Vamos pensar um pouco sobre a visita domiciliar. A primeira questão que eu quero trazer para vocês é que eu tenho ministrado o curso de perito judicial em várias partes do Brasil e já vou deixar essa contribuição aqui. Artigo 474 do Código de Processo Civil determina que as partes tenham ciência antecipada da data e do local designado pelo juiz ou indicado pelo perito para ter início a produção da prova. Então, na função de perito, o assistente social já está legalmente proibido de fazer a visita domiciliar sem agendar antecipadamente. Ou o próprio juiz agenda via oficial de justiça, ou o assistente social dá um jeito de agendar. Ele não pode, sob pena do advogado de uma das partes questionar a validade do laudo elaborado como resultado desse trabalho, ele não pode fazer a visita sem ter agendado. Isso é o que está na lei, artigo 474 do Código de Processo Civil. E aí agora então vamos falar das demais profissões. Antes da gente entrar na polêmica da questão, vamos pensar sobre a visita domiciliar. Qual é o objetivo de uma visita domiciliar? E aí eu quero que vocês contribuam, por favor, tem 55 pessoas aí na live, por favor, contribuam aí, escrevendo aí abaixo se vocês concordam ou não concordam, façam os apontamentos de vocês, participem, porque é importante para mim, tá bom? Então vamos lá, primeiro ponto, eu pergunto e você digita aí abaixo. A visita domiciliar é um processo de investigação, sim ou não? Aí vocês digitam aí abaixo, para aí eu vou fazendo outras perguntas e vocês vão respondendo aí abaixo. A visita domiciliar tem como objetivo investigar o usuário, expor o usuário a uma situação vexatória, pegar o usuário de surpresa em casa, para que ele se sinta envergonhado em função do estado da arrumação dos seus utensílios domésticos, a arrumação dos próprios filhos, a organização da casa. A visita domiciliar tem a intenção de criar um vínculo de parceria, amizade e afetividade entre o assistente social e o usuário? Aí vocês têm que fundamentar com a palavra que vocês estão dizendo sim e não aí, para me ajudar, tá bom? Tem que dizer tal palavra sim ou não, tal palavra sim ou não, senão aí fica não e sim, eu fiz várias perguntas aqui. Então, a visita domiciliar, ela tem como objetivo começar um projeto de intervenção na vida do usuário, ou seja, a visita domiciliar, ela tem como objetivo emancipar o sujeito, dar protagonismo ao sujeito, empoderar o sujeito, contribuir de forma dialógica à superação do seu estado de alienação, conhecer a realidade do sujeito, Keila Mota, muito bem, não tem depende não, viu? Não sei, alguém disse, depende da forma como ela será feita. Não tem depende. Não tem depende porque a questão aqui é a principal função da visita domiciliar. Então, vamos ver o que acontece. A visita domiciliar, mais uma pergunta, né, antes da gente entrar na polêmica. A visita domiciliar tem um objetivo de ter um comportamento antiético frente às vulnerabilidades e riscos sociais do sujeito? A visita domiciliar é um instrumento de fiscalização da pobreza? Projeto de intervenção, né? A Rosinete acha que é um projeto de intervenção.
A visita domiciliar é um instrumento de fiscalização da pobreza? Eu já falei isso, né? Bora pro próximo. A visita domiciliar é uma forma de buscar a verdade sobre a realidade daquela família que está sendo visitada? Ao adentrar o cenário daquele estudo, daquele deciframento, da busca daquele conhecimento, deve-se fazer isso com imparcialidade? Não tem problema não, Jaqueline. Deve ser utilizar a razão, a racionalidade, a razão para conhecer o sujeito, o cotidiano do sujeito, né? Veja bem quantas coisas a gente está aqui abordando, né? Tudo questão de concurso público, de alta profundidade aí, de literatura do serviço social, conceito teórico, científico profundo do serviço social, em poucas palavras, eu estou perguntando aqui para vocês. Então vamos lá. Agora vamos às questões. Está aí no Brasil uma grande polêmica de muitos assistentes sociais, conservadores, antiquados, incompetentes, imaturos, insuficientes de literatura e de ciência, incapazes de decifrar a realidade do sujeito, defendendo de que a visita domiciliar deve ser feita sem agendamento prévio. Esse é o grande problema da visita domiciliar. Esses conservadores, tradicionalistas, funcionalistas, positivistas, querem utilizar a visita domiciliar como um instrumento de fiscalização da família, de fiscalização do sujeito. Eles constantemente querem realizar a visita domiciliar em busca de verdade, de constatação de fatos, que precariza ainda mais as vulnerabilidades e o risco social que aquelas famílias já estão vivendo. Pense comigo, você vai visitar uma família que já está profundamente fragilizada dentro dos seus processos de construção social. Violência doméstica, desemprego, fome, instabilidade financeira e tantas outras agressões sociais, exclusões sociais, preconceito, discriminação. E aí vai o assistente social promover mais um, né? Que é fazer uma visita surpresa, que é para descobrir se ele está mentindo ou falando a verdade, para buscar a imparcialidade dos fatos, a verdade dos fatos, buscar a neutralidade dos fatos, né? São assistentes sociais que trabalham em favor do Estado, são fiscais da pobreza, que querem encontrar uma forma de comprovar, por meio de uma visita surpresa, as supostas verdades que existem no cotidiano profissional daquela família, daquele usuário que está dentro da sua casa. Isso é ridicularizar o usuário, humilhar o usuário. Isso é a violação mais profunda dos direitos humanos que um assistente social pode fazer na perspectiva de uma visita domiciliar. A visita domiciliar, ela tem que também ser uma forma de acolhimento. Ela é o início de um processo de intervenção. Ela deve empoderar o sujeito. Ela deve gerar protagonismo na pessoa. O usuário que está dentro daquele cotidiano, que está sendo estudado, decifrado, ele precisa ser parte integrante dentro daquela casa. Ele precisa se sentir a autoridade dentro daquele lar. O assistente social já vai para o domicílio vestido de um poder simbólico na linguagem de Eunice Terezinha Fávero. Ele já vai vestido de um poder simbólico, a autoridade, o assistente social. Então o usuário já fica intimidado quando vê, por causa desse poder simbólico. Aí o sujeito chega de surpresa, que ele quer pegar a casa suja, ele quer pegar os filhos sujos, ele quer pegar a casa desorganizada, porque ele quer investigar o armário, porque ele quer investigar a despensa, a geladeira, porque ele quer entrar na privacidade do usuário, mesmo sem haver pertinência para tal. A Francis Sacramento está dizendo: o lar é um direito inviolável e está na Constituição Federal. Então, muito bem, Francis, bem colocado. Visita domiciliar sem agendamento, o usuário te recebe em casa se ele quiser, senão ele te manda catar coquinho, cavar asfalto com picareta de borracha e não te atende. Te atende se ele quiser. A visita domiciliar, no conceito ético, ela tem que ser agendada previamente, porque ela é um processo de intervenção. Pense comigo, se eu agendar uma visita domiciliar, você consegue, com um poder simbólico investido do seu fazer profissional,
com que o usuário limpe a casa, organize os filhos, coloque sua vida em ordem, o seu processo de intervenção, o seu projeto de intervenção começou no agendamento. Porque você já começou a gerar impactos sociais na vida do usuário. Esse é o objetivo do serviço social. Não é fiscalizar a pobreza, não é humilhar, não é investigar se ele fala a verdade ou se ele mente, não é em buscar a imparcialidade ou a neutralidade, não é buscar a razão pessoal, os valores morais, os valores pessoais, os princípios pessoais. Não é isso. Conhecer o sujeito é conhecê-lo humanamente. É ter a capacidade de, no mesmo nível, olhar nos olhos, estender a mão, afetivamente, por meio de instrumentos técnicos operativos, encontrar possíveis caminhos para equacionar os problemas sociais emergentes naquela realidade social. A visita domiciliar ela precisa ser agendada e, se possível, além de agendada, reafirmada um dia antes da visita, para impedir que o usuário tenha esquecido e possa surtir efeito a intervenção profissional ali no momento do agendamento. Só não agenda a visita domiciliar, só é contra o agendamento de visita domiciliar quem pretende fiscalizar o usuário, são os fiscais da pobreza. Quem pretende ridicularizar o usuário, quem pretende expor o usuário à precarização das suas vulnerabilidades e riscos sociais, esquecendo das suas potencialidades. Se a potencialidade de um sujeito social está diminuída, inerte, ou foi sufocada em função das multifacetadas expressões da questão social, um simples agendamento pode despertar essas potencialidades, que para nós são coisas comuns e simples, mas que para eles fazem muita diferença. A capacidade de um agendamento social levar o sujeito a reorganizar a sua vida social, a sua família, a sua casa, já é o projeto de intervenção. Significa que o seu fazer profissional já está funcionando, já está surtindo resultado, já está contribuindo nessa parceria de construção do tecido das relações sociais e profissionais, já está contribuindo para que ele levante-se do seu estado de procrastinação social, imposto por terceiros, e assuma o controle da sua vida, ainda que em partes, ainda que, claro que isso é um processo gradativo, leva tempo, mas esse já é um começo. Então, por favor, assistentes sociais do Brasil que me assistem, atentem muito para esse fato. A visita domiciliar é o início do projeto de intervenção. E o agendamento prévio é a chave de ouro, é a chave principal para que esse projeto de intervenção funcione adequadamente. O agendamento prévio é uma forma de dizer, usuário, eu sei das tuas dificuldades, eu te respeito. Eu sei que você tem problemas, que você enfrenta os mais diversos tipos de exclusão social, mas eu te considero um sujeito social. Considero a tua família, considero a tua casa, não importa qual seja o grau em que a sociedade te excluiu ou te impôs, eu respeito você. Eu considero a tua existência. Não importa se você, abre aspas, mentiu a respeito do Bolsa Família, se você tem outros problemas de ordem moral, ou de costumes, ou de cultura, que já é processo da própria rebeldia em função dos processos de exclusão, preconceito, racismo e discriminação, eu respeito você. E o respeito é o principal fundamento ético desta profissão. Expor uma pessoa dentro do seu lar inviolável a uma situação de vexame, além de ser crime, além de ser antiético, além de ser extremamente errado, demonstra um alto nível de incompetência profissional. E essa incompetência, ela é muito grave, porque ela se desdobra no agravamento da exclusão do indivíduo. Eu tenho recebido várias queixas de usuários que estão dizendo, eu estou só esperando ela. Eu recebi recentemente, eu estive aqui numa cidade na Bahia, uma pessoa me contou que uma pessoa com transtorno mental daquela cidade disse a ela, eu só estou esperando aquela assistente social vir aqui, estou com um pinico cheio, eu quero dar um banho nela.
Está aqui na minha janela, tem uma semana, estou esperando ela aparecer aqui. O pinico está cheinho para ela, por causa desse tipo de exposição. Então é muito importante. Esse é apenas um dos aspectos da visita domiciliar. Existem muitos outros, como a questão da acolhida, do respeito, da igualdade, do empoderamento e principalmente da capacidade de ouvir. O assistente social que vai realizar uma visita domiciliar, que não consegue ouvir, que não está gostando do que está fazendo, e está ali só fazendo de conta que está ali, ele não passa desapercebido pelo usuário. O usuário, por mais inculto que ele seja, por mais de pouco estudo que ele seja, ele não é burro. Ele consegue perceber quando a pessoa está ali porque quer realmente desenvolver um projeto societário ou quando ele está ali só porque não tem jeito, está ali na marra, à força, contra a vontade. O usuário sabe disso. Então, vai aqui o meu conselho aos justiceiros do serviço social. Não há espaço para justiceiros no serviço social. Aos moralistas, aos conservadores, aos tradicionalistas, aos fiscais da pobreza, aos realizadores de triagem na saúde, aos entregadores de óbito, aos familiares da saúde, e por aí vai. Aos limpadores de banheiro do CRAS e do CREAS. Esta profissão exige o teu respeito. A coletividade profissional do serviço social está passando por um grande amadurecimento. Não há espaço para incompetência nessa profissão. Então, o meu conselho é: estude, cresça, evolua, conheça a tua profissão. Muito obrigado por você que participou aqui hoje. Até uma próxima. Um grande abraço.